assim em prece, minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Então já deu nosso horário, então vamos começar. Hoje nós temos o prazer de termos novamente a casa Luziane Bahia, que é trabalhadora da Mansão do Caminho, do Centro Espírita Caminho da Redenção, e que já veio ao Consolador diversas vezes, e estávamos com muita saudade, inclusive. Apesar desse encontro agora ser virtual, mas já dá um alívio nessa saudade que a gente fica. Ari? Boa noite, meus irmãos e irmãs. Que a paz do Divino Mestre esteja com todos. Como o Mateus falou, mais uma noite de estudo do Evangelho, e na noite de hoje nós recebemos de forma virtual, mas não menos gratificante, a nossa irmã Luziane Bahia, mais uma vez aqui conosco. É com muita alegria que a gente recebe, conhecida nossa de longos tempos, e que vem abrilhantar a nossa noite com a sua presença virtual, mesmo virtual. Gostaríamos que fosse presencial, mas fica para o futuro. Então, vamos nos aquietar, elevar o nosso pensamento ao alto, sintonizar com os bons espíritos e nos preparar para mais essa noite de estudo do Evangelho do Mestre Jesus. Que possamos fazer bom uso dos ensinamentos que nos vão ser passados na noite de hoje. Possamos colocar em prática na nossa vida cotidiana, que os irmãos espirituais, coordenadores,
os trabalhos do Consolador possam inspirar a nossa irmã que fará uso da palavra na noite de hoje. E assim, orando a prece que o Mestre Jesus nos ensinou quando por aqui passou encarnado, vamos abrir nossos trabalhos doutrinários da noite de hoje. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Nossa irmã Luziane, por favor, ela fará a abordagem sobre o tema O Poder da Vontade. Nossa irmã Luziane com a palavra. Queridas irmãs, queridos irmãos, a paz de Jesus. Primeiramente, nós gostaríamos de agradecer imensamente por esta oportunidade, dizer que a saudade é imensa. Nós sempre estivemos de corações entrelaçados com o Consolador, com experiências que vêm à nossa memória, trazendo tanto conforto ao coração. Momentos muito aprazíveis de convivência entre irmãos queridos. E que, infelizmente ou felizmente, temos a oportunidade de estarmos aqui, digo infelizmente no formato virtual, mas felizmente no formato virtual que permite que nós estejamos juntos neste momento, com estes corações entrelaçados, para vivenciarmos momentos tão especiais em torno do Evangelho de Jesus. Então, a nossa gratidão a todos os irmãos do Consolador, por quem nós temos um carinho imenso, dessa família que forma o Consolador. Nós temos uma grande pérola que encanta a nossa vida, né, que é Jéssica, como nossa evangelizanda na Juventude Espírita em Narueira. Então, são felicidades que nós compartilhamos com o Consolador em diversas experiências e também com este sentimento muito grande por este integrante da família Consolador. Mas eu gostaria de dizer a vocês que aqueles que queiram, aqueles que se sintam à vontade, podem abrir suas câmeras. Eu consegui achar aqui um recurso no Meet, que eu não fico vendo só 16, eu vejo todo mundo que está na sala. Então, tinha aqui uma possibilidade de adequar, e eu consegui abrir, eu consigo ver todo mundo. Então, se vocês quiserem, se sentirem à vontade, vocês podem abrir as câmeras, porque a gente vai interagindo e vai ficando junto com esse olhar, com esse sentimento, que vem para ser um envolvimento geral. Se perguntarmos ao ser humano o que mais ele gostaria de vivenciar, de experimentar, e muitas podem ser as palavras, as respostas, muitas podem ser as conduções, mas talvez uma expressão possa resumir: eu gostaria de, nessa existência, ser feliz. Eu gostaria, de alguma forma, de encontrar a felicidade. Porque no entorno, no contexto que me cerca, são tantas as dificuldades, são tantos os embaraços, tantos empecilhos que a vida traz, e que seria tão interessante que eu pudesse dispor da felicidade. E aí nós podemos até perguntar: felicidade de que monta? O que é felicidade? De que forma seguir esta felicidade? Se olharmos o contexto da humanidade, vamos encontrar alguns pensadores, algumas vertentes que demonstram que a felicidade seria o ter coisas. Então, seriam aquelas situações onde pudéssemos dispor de coisas, de amealhar, termos a propriedade, a posse, podermos dispor destes atributos da propriedade. Então, quanto mais tivéssemos coisas, e por que não dizermos, tivéssemos experiências, tivéssemos pessoas, tivéssemos situações,
tudo isso poderia abrigar um conceito de felicidade. Só que aí a humanidade, vivendo a experiência do ter, foi constatando que felicidade não seria bem o ter, não seria bem essa condição de possuir. E muitos começaram a identificar que, às vezes, aquele que possui, em verdade é possuído pela coisa que possui. Porque se torna tão dependente, se torna tão atrelado e vinculado, que vive em função daquilo que possui. Então, sua vida, em verdade, não apresenta um sentido independente daqueles bens materiais ou daquelas experiências que são experimentadas, vividas, ou daquelas pessoas com as quais as relações de aprendizado são nutridas. Então, a gente começa a perceber que nas experiências da humanidade vai se constatando que felicidade na sua amplitude, na sua totalidade, talvez não significasse o ter. Porque o ter traz o medo da perda. E o medo da perda faz com que aquele que é proprietário se torne vinculado a ponto de se confundir com a coisa que possui, perdendo sua identidade, perdendo as suas características e sendo denominado, sendo rotulado, sendo qualificado pelas coisas que estão no seu entorno. Então, aquela pessoa dispõe de muitas propriedades, é uma pessoa de haveres, é uma pessoa de aspectos materiais em pujança, em grande quantidade. Mas será que isso traduz a felicidade que aquela pessoa busca? Será que isso significa, por tão possuir, por estar rodeado de tantas coisas, será que isso significa uma felicidade? Será que aquela pessoa que tem tudo, ela realmente acha que tem tudo? Ela realmente está e se encontra satisfeita e se encontra repleta, íntegra? Ou algo nela apresenta o vazio? Algo nela apresenta uma indisposição em relação a aspectos da sua vida como um todo? Então, percebendo a humanidade, que talvez não seria o ter, muitos caminharam para o diametralmente oposto, que é o não ter. Então, felicidade seria não ter, em absoluto, o que quer que fosse. Então, abdicar de tudo. Não ter um aspecto de cuidado para com as pessoas, para com as relações, onde estas relações pudessem ser fluidas, pudessem escapar pelas mãos, não ter qualquer tipo de comprometimento, de responsabilidade, de compromisso, ou até mesmo as coisas, para que deter coisas? Não tem importância porque as coisas perecem, são materiais, se desgastam. O corpo físico, para que dar conta disso, de cuidados? Então, este olhar do não ter também foi gerando um peso na sociedade, gerando consequências que aqueles que são mais atentos, mais conscientes, começaram a perceber que também felicidade não é simplesmente não ter o que quer que seja. E começou-se a perceber que nós precisamos de condições de sobrevivência, mínimas que sejam, nós precisamos manter uma higiene, nós precisamos ter cuidados pessoais para abarcar para a nossa condição existencial, para que ela possa, sobrevivendo, tendo mantida a sua vida física, nós, que somos espíritos reencarnantes, conseguirmos cumprir a nossa missão, a nossa função, através do cuidado do corpo físico. É bem verdade que muitos que professaram isso não significava o entendimento necessário acerca da imortalidade ou da sobrevivência do espírito, mas constatou-se que não cuidar do corpo, não cuidar minimamente do que nos circunda, de não trazer minimamente situações para a nossa sobrevivência, isso iria acarretar uma ausência de felicidade, porque acarretaria problemas e dificuldades que impediria o experimentar da felicidade. A humanidade vem amadurecendo. E à medida que as experiências vão se sucedendo no contexto coletivo, vamos identificando que felicidade não está circunscrita a ter ou não ter.
mas ela nos provoca algo muito mais profundo, interno e verdadeiro. A felicidade não é um ponto de chegada. Ela não é uma conquista no sentido de um prêmio que se ganha e que só vai fruir naquele momento em que algum título foi conquistado. A felicidade é um processo, que é um processo de conquista, mas de autoconquista. Que é um processo de construção, que à medida que as circunstâncias acontecem e que somos vitoriosos nessas experiências, nós vamos alcançando, como se fossem pontos de felicidade, como se fossem prêmios de felicidade a cada vitória que nós vamos almejando, conquistando, e de situações que vamos superando e vencendo. Então, quando chegamos ao que didaticamente, pedagogicamente se chama de angelitude, de plenitude, um estado luminoso, um estado de perfeição relativa, nesse ponto nós podemos dizer, puxa, ali há uma felicidade. Ah, sim, mas que é fruto de conquistas menores, em patamares outros que foram muito importantes e que significaram imensamente para que a felicidade naquele momento pudesse ser experimentada, fruída. Então, nestes instantes anteriores, em cada vitória há o fruir da parcela da felicidade, digamos assim, para que didaticamente isso possa ter um sentido para nós. Então, à medida que a humanidade vai amadurecendo, vai entendendo, e muito mais do que entendendo, vai percebendo intimamente que felicidade é uma construção do ser, que é necessário pensar no ser para alcançar a felicidade. É necessário problematizar o ser, como fez Leon Denis, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, que na sua versão original, na versão francesa, chamava-se o Problema do Ser e do Destino. E quando vem aqui para o Brasil, a Federação Espírita Brasileira, observando a obra, sugestiona ao autor o título E da Dor, o que é anuído, e assim o título aqui em português fica neste brilhantismo que enfecha uma perspectiva do ser que é incrível, problematizando o ser, o destino e a dor. E neste livro, Leon Denis nos conduz a perceber o ser através de provocações filosóficas no intuito de que nós abarquemos o significado do ser, porque sem entendermos o ser, não conseguimos entender o destino, não conseguimos equacionar o futuro, não conseguimos vislumbrar como é que o futuro se operacionaliza, como é que as coisas acontecem. E, obviamente, sem entendermos o ser, não entendemos a dor, não entendemos aquilo que experimentamos nas nossas diversas situações. Precisamos entender o ser para entender a felicidade. Porque o ser é o grande ator, deve ser o grande senhor do seu destino e de tudo aquilo que deseja, que busca alcançar. O ser, obviamente, é o espírito, este ser imortal, esta condição que Deus nos concede dentro da dádiva da imortalidade, para que vivenciemos a experiência de experimentarmos a conquista da felicidade. Nós fomos criados para sermos felizes. Nós encarnamos e reencarnamos perseguindo a felicidade, que, como dissemos, não se circunscreve ao ter ou ao não ter, mas dialoga nitidamente e profundamente com o ser. E todas as vezes que racionalizamos, que conscientemente percebemos o ser, encontramos o caminho que é necessário
a ser percorrido para conquistarmos no processo a felicidade. Seres reencarnantes que somos, diante desta constatação, um leque de perguntas se abre à nossa frente. Dentre eles, qual o caminho a seguirmos? Qual o caminho que deveremos tracejar para imprimir nele os nossos passos firmes de uma construção no rumo desta felicidade, que é o desiderato principal, que é o objetivo fulcral que todos nós temos como missão, como alcance máximo. É bem verdade que as sucessivas experiências reencarnatórias vão nos trazendo objetivos pontuais, específicos, como nos traz a resposta à questão 167, nos explicando que temos objetivos pautados na expiação, no reparo da consciência, na reeducação dos hábitos, mas também de um progresso da humanidade, de um avanço. Mas mesmo tendo estes aspectos que se desenham tanto nas nossas particularidades, porque são oriundos das particularidades das nossas decisões, além destes painéis, existe o painel geral, que é essa felicidade para a qual Deus nos criou, para alcançarmos, mesmo que sejamos filhos pródigos, de termos nos apartado do Pai, no intuito de vivermos as nossas experiências, no dizer do Espírito Joana de Ângeles, no livro Em Busca da Verdade, psicografia de Divaldo Pereira Franco, publicação da Editora Leal. Por mais que ali ela nos coloque e nos diga, o filho pródigo se aparta do pai, mas, diz a benfeitora, não necessitava que esta separação acontecesse de maneira a ter uma ingratidão ou uma característica de desconhecimento dos valores do pai. Saímos neste périplo da sucessividade das existências, nos apartando do pai, mas também nutrindo experiências, que no momento em que caímos na nossa percepção daquilo que necessitamos fazer, ou dos erros que estavam sendo cometidos, temos o grande convite de fazermos o caminho de volta para uma busca, neste sentido de amadurecimento, de reconhecimento deste Pai. E todo este caminho se traduz como proposta de felicidade. Mas que caminho é este? Quais são os caminhos eleitos por nós? Eleição significa decisão. E decisão significa retomar algo muito profundo, que os espíritos, pelo menos por 8 vezes, em O Livro dos Espíritos, nos aponta que somos avaliados, digamos assim, entre aspas, que a nossa consciência alcança a percepção do que é certo, do que é errado, discernindo o bem do mal, quando perscruta a nossa intenção. É a nossa intenção que diz quais serão as consequências que teremos de experimentar. E invadir esta intenção é que é perceber quais são as nossas decisões. E aquilo, a maneira como nós rumamos nos direcionamentos da nossa existência. Buscar esta intenção ou materializá-la é a grande força que movimenta todo o nosso processo de crescimento. Olhamos para o caminho, dizemos que aquele é o caminho, ou às vezes nem sabemos antes se é aquele ou não, precisamos escolher, mas esse ato da escolha está movimentando o exercício da vontade. Vontade esta que na obra aqui citada, de autoria de Leon Denis, nós encontramos como uma das potências da alma, que ele nos traz na sua última parte, quando ele está a problematizar a dor. Ali, naquela última parte, que ele traz as potências da alma, ele nos ensina sobre a vontade,
a consciência, o livre-arbítrio, o pensamento, o amor e a dor. Mas dentre estas 6 potências, ele diz, a vontade é a mais forte. A vontade é que movimenta tudo. Ela é a poderosa alavanca de movimentar todo o processo da nossa construção em relação ao progresso. É a vontade que faz com que nós escolhamos. É a vontade que imprime no pensamento uma construção, tornando o pensamento criador. É a vontade que imprime no livre-arbítrio o caminho para o qual este livre-arbítrio irá se posicionar. É a vontade que impulsiona a consciência a entender o processo de autorreconhecimento ou de consciência de si mesmo. É a vontade que impulsiona o amor que impulsiona a dor, ou a compreensão do que a dor vem a ter como significado profundo na nossa vivência. Então, a vontade, diz Leon Denis, é esta força primacial que precisamos entender cuidadosamente para que ela possa exercer o seu poder, porque em si enfecha a característica do poder. A vontade, quando é conhecida, é como se fosse um grande manejo de instrumento do eu interior que vem ditar as regras e vem direcionar para qual caminho iremos optar, iremos escolher, porque temos a consciência daquela vontade que está movimentando as nossas decisões. Quando assim não acontece, estamos subestimando o poder da vontade. Estamos deixando de perceber o grande instrumento de força que temos em nossas mãos. Estamos deixando de acreditar naquilo que nós temos como potência a movimentar toda a engrenagem de atitude e de ação. Quantas vezes os caminhos não são bem escolhidos porque não perscrutamos a vontade, que perscruta a intenção. Porque simplesmente não sabemos a nossa intenção. Não sabemos porque não conhecemos, porque ela existe. Quantas vezes, meus irmãos, nós tomamos alguma atitude e essa atitude se exterioriza, é algo que tem impressão no mundo material, é algo que traz consequências para o mundo material. E quantas vezes estas consequências no mundo material são vistas por outras pessoas, e se não aquela que foi alvo de uma atitude nossa, mas outras que foram testemunhas, quantas vezes viram para a gente e diziam assim, olha, aquilo que você fez não foi adequado. Aquilo que você fez, eu entendo que não foi correto. Eu entendo que não deveria se posicionar ou ter aquele tipo de atitude. E nós, tentando fazer um processo de reflexão, constatando que aquela foi a nossa atitude, a gente diz assim, mas eu não tive essa intenção. Eu não tive a intenção de fazer isto. Mas nós fizemos. Se nós fizemos, reproduz efeitos. E se reproduz efeitos, estas consequências estão depositadas nas causas que nós originamos sem intenção. Só que à medida que o ser vai amadurecendo, ele tem o dever de reconhecer, de buscar entender a sua intenção. Porque é a sua intenção que coloca a vontade para acionar todas as potências. E isso acarreta toda a linha de consequências das nossas vidas. Quantas vezes a gente diz, eu não sabia, eu não tinha percebido. Só que é uma escolha não querer saber. É uma escolha deixar passar despercebido. É uma escolha deixar que as situações do nosso entorno coordene e governe a nossa vida. É uma escolha.
quando nós estamos no processo de evolução que nós nos encontramos, com consciência em processo de desenvolvimento, é uma escolha não querermos escolher de forma adequada. Querermos nos omitir, por exemplo. Ou não exercitarmos a vontade de maneira robusta, firme, consciente, a ponto de assumirmos posteriormente as consequências dos nossos atos. Então, existem no caminho atalhos, existem curvas, existem situações que nos desviam do foco central e que nos desviam porque, de alguma forma, nós temos vontade por aquelas situações. E nós dizemos assim, meu Deus, foram tentações. As tentações me desviaram do caminho. Eu vou fazer só uma pausa, porque Lucas colocou aqui no chat, haverá perguntas e respostas. A gente não combinou isso com a organização. Mas se você tiver alguma pergunta, Lucas, ou se alguém tiver alguma pergunta, pode colocar no chat, ou pode nos interromper, fazer a pergunta, e nós vamos seguindo, não tem problema algum, tá? A gente não combinou isso com a organização, não. A organização, se discordar disso que eu estou falando, também se manifesta, coloca aí pra gente uma forma, mas a gente não se opõe em responder perguntas, em dialogar, não. Tá bom? Diga, Matheus. Pode fazer sim, Luziane, pode fazer. Quem quiser colocar, se você quiser responder. Perfeito. Você está acompanhando o chat, né? Então, você mesmo... Estou olhando aqui o chat. Então, pronto. Obrigada, Matheus. Então, se a gente quiser colocar perguntas, ou se a gente quiser abrir o microfone, dizer que quer fazer alguma pergunta, a gente pode ficar à vontade. Mas nós dizíamos sobre as tentações. E aí a gente diz assim, mas eu não queria. Foi uma tentação que surgiu no caminho e que me fez conduzir para esse atalho, que me fez desviar completamente do caminho, mas eu não queria. E aí nós vamos em um texto que eu sou admiradora. É um texto que está no Céu e Inferno. Já leu sua pergunta, Lucas. É um texto que está no Céu e Inferno que eu, assim, tenho muita admiração. Porque Kardec coloca a reflexão de que não é a carne que é fraca, que é um jargão falar isso, né? Ah, a carne é fraca, a carne cede às tentações, a carne cede aos encantos. E Kardec mostra, ora, se existe o espírito é o regente do corpo físico. O espírito, para início de tudo, imprime nas condições corpóreas, através do perispírito, aquilo que lhe é necessário para a experiência carnal, para a experiência da reencarnação. É o espírito que exerce sobre o corpo a vontade, e não o contrário. Nós não somos corpos que simplesmente estão a alvedrio, soltos. Somos corpos movimentados pela vontade da nossa condição essencial, que é o espírito. É o espírito que nós somos. E conhecer tudo isso nos traz uma grande responsabilidade para, ao invés de justificarmos os nossos erros e falhas, fazermos o devido labor de conscientizarmos-nos diante das imperfeições que geraram os erros e as falhas. Porque para justificar os nossos passos, o que às vezes nós dizemos? Errar é humano. E é mesmo. Errar é humano. Mas persistir no erro não é inteligente. E é da condição humana a inteligência. Persistir não é um exercício da inteligência. Por quê? Porque persistir no erro, naquilo que nós já sabemos que é errado, que nós já percebemos que nos trazem consequências ruins, insistir não é nada que está fazendo bem para nós, que está trazendo algo frutífero, que está trazendo algo positivo. Logo, não é um exercício de amadurecimento, não é uma percepção da inteligência. Estamos deixando de exercitar esse atributo do espírito, não fazendo este processo
de autopercepção. Então, estes atalhos que são dos erros, dos adiamentos, das procrastinações, da zona de conforto, daquilo que nos traz uma acomodação, todos estes atalhos, quando nós saímos deles e retornamos ao caminho principal, saímos porque fizemos um processo de retorno que o filho pródigo faz. Quando cai em si, quando percebe, puxa, aquela vontade não foi bem exercitada ali. Eu decidi, mas não decidi de forma correta. Eu decidi imaginando que aquilo era o certo, mas aquilo não me trouxe de forma positiva. E ao invés de paralisar-se na culpa, que nenhuma conquista nos traz, nos conduz efetivamente a ficarmos paralisados, experimentando mais dor, mais sofrimento, até que o tempo do processo, do progresso, nos convide novamente a sairmos do lugar, ali ficamos, na culpa, no reiterar das justificativas, sem fazermos aquilo que nos é necessário com uma vontade bem impressa, porque vontade não significa acerto. Vontade significa autogoverno. Eu decidi sim, decidi e errei. Ok, agora eu vou identificar o que foi que me levou a decidir daquela forma. O que foi que me levou a errar desta maneira. E então, eu vou poder, a partir dos próximos momentos, primeiro, diante desse panorama, fazer o que me cabe. Se eu errei, eu tenho que reparar a falta que eu fiz. Houve danos a outras pessoas, porque dano para nós é indiscutível. O erro nos traz danos. Houve danos para os demais? Esses demais são humanos? São natureza irracional? Qual foi o dano? Quais são as consequências? Eu tenho uma responsabilidade para com isto. Eu não tive a intenção de fazer, mas eu assumo a responsabilidade por ter escolhido fazer, por eleger fazer. Então, o primeiro passo é consertar as coisas. E o segundo passo é dizer, olha, vou ficar aqui parado não. Eu já descobri que aquilo ali eu não devo mais fazer. Então, eu vou continuar tentando. Eu vou continuar tentando. Porque a minha vontade cada vez mais vai sendo amadurecida por ser a representatividade de uma intenção que cada vez mais eu estou conhecendo, que se chama autoconhecimento, que se chama o rasgar deste interior que nós precisamos entender para sabermos lidar. A pergunta de Lucas no chat diz assim: como combater o desânimo a fim de que a vontade dirija todas as ações das nossas vidas? Como combater o desânimo? O desânimo é um destes empecilhos e obstáculos que aparecem no caminho e que nós precisamos nos endireitar neste caminho, como dizia o profeta Isaías. Nós precisamos nos endireitar neste caminho, e endireitar é assumir o governo deste caminho. O desânimo nos aparece em inúmeros contextos como consequências de produtividades que não resultaram bem. E por que nós nos desanimamos? Se não resultou bem, por que a gente não faz esse processo? Porque ainda em nós existem chagas intensas que possuem grande alastramento nas nossas ações, que se chama orgulho e egoísmo, são conhecidos nossos. Pelo menos os seus nomes sabemos e conhecemos o que eles são capazes de fazer como consequências das nossas ações quando são pautadas neles. O desânimo vem quando nós não reconhecemos que aquilo que nós fizemos não aconteceu de forma adequada, muitos momentos por ausência de aspecto técnico nosso. Não estudamos de forma devida, não trabalhamos de forma devida, não nos preparamos de forma devida, então veio aquela consequência. E diante da consequência, vem um desânimo. Porque nós não gostaríamos, criamos expectativas, imaginávamos que teria um produto, uma consequência diversa daquela que teve,
E ficamos abatidos. Por quê? Porque o orgulho fere, é ferido. Porque imaginávamos que estávamos numa condição acima daquela que realmente abrigamos. E por isso, quão é importante o processo do autoconhecimento. Para identificarmos. E diante das situações que não foram exitosas, não nos desanimarmos. Às vezes o desânimo não é por conta de uma situação que empreendemos fatores e não obtivemos um resultado positivo. Às vezes é da saciedade. Às vezes estamos cansados de tudo que está no nosso entorno. A vida está inserida numa grande ausência de sentido, num grande vazio que nos remonta ao desânimo. Que ficamos sem aquela vontade de realizar as coisas, sem querermos imprimir a força da vontade para conquistarmos o mundo, que não é esse mundo exterior, é o mundo interior. De nada adianta a gente abraçar o que está externo se a gente não consegue dar conta do que está interno. E este que está interno vai ser cada vez mais conquistado à medida que nós nos apresentamos ao externo, à medida que nós vivemos as relações no externo, à medida que nós nos colocamos diante das situações. E com o aprendizado, vamos constatando os nossos erros e os nossos acertos. Vamos constatando as nossas vitórias. Vamos constatando as nossas desditas. Mas vamos tendo acesso a este autoconhecimento. Nessas situações de saciedade, de que imaginamos estarmos envolvidos por tudo, também nos traz uma percepção de orgulho, de imaginarmos que não precisamos de mais ninguém ou de nenhuma situação que nos venha a trazer o processo de crescimento. Porque se o ser traz para si como mote a educação para o alcance da felicidade, se traz como mote esta educação, que é a substituição dos hábitos, sempre nós temos algo a fazer. E nunca nós vamos ficar desanimados. Porque sempre nós temos algo para dar conta. Sempre nós temos algo a estudar, a aprender. Nós só estagnamos quando imaginamos que nós bastamos por nós mesmos. Aí nós estagnamos. Aí falta o grande brilho de identificar o poder da vida que a vida tem e imprime em cada um de nós. Quando ele coloca como combater o desânimo, dirigindo a nossa vontade, é percebendo nas mínimas ações, situações que nós podemos agir. E não ficarmos como espectadores. A luta contra o desânimo é a ação. O antídoto para o desânimo é a ação. Levantemos e façamos mesmo que não estejamos com vontade. Hoje eu tenho um trabalho, uma atividade espírita para fazer. Uma palestra. Eu tenho uma palestra, ou eu tenho um grupo de estudos para participar. Eu tenho uma reunião de administração, alguma coisa da casa espírita. E aí eu acordo sem aquela vontade. Eu digo assim, eu estou cansado. Eu não estou com vontade de fazer isso, de estar presente. Qual o passo que a gente tem de fazer para a nossa vontade? A gente sabe que estar na casa espírita é coisa boa? Sim. Já não é mais um processo que a gente tem de admitir intelectualmente. A gente já sabe. A gente já sabe que é bom. A gente já sabe que nos faz bem. Então é imprimir a vontade e dizer assim, olha, se sabe que é bom, se sabe que é bem, é interessante agir. Então eu vou, mesmo que eu não esteja com vontade. Porque quando a gente faz isto, a gente imprime para si mesmo um mecanismo de movimento e não de ostracismo. Porque o desânimo gosta da acomodação. Porque naquele dia a gente não vai e arranja uma desculpa, no outro dia a gente arranja uma outra desculpa e não vai, no outro a gente arranja outra e não vai, lá à frente a gente já saiu de tudo. E saiu de tudo para ficar com quem? Ou para ficar com o quê?
com situações que giram no mesmo ponto e que entravam o nosso progresso. Porque a nossa vontade, ela tem uma força, mas esta força, ela encontra ressonância e impacto positivo no conjunto de outras forças da vontade que se movimentam no mesmo desiderato. André Trigueiro tem um livro que se chama A Força do Um. Eu achei esse título maravilhoso. A Força do Um. Cada um de nós tem uma força que se chama vontade. A força do Um. A vontade que representa a nossa intenção, que nos direciona para onde nós queremos, aquilo que nós queremos, aquilo que objetivamos. Inclusive quando caímos em tentações. Caímos porque aquilo nos atraiu. Se atraiu, tem um respaldo, tem uma ressonância com algo dentro de nós que, se a gente não sabe, precisa descobrir o que é. Esta força do Um que ele coloca é desta autodescoberta, da capacidade que nós temos de vencermos tudo e vencermos o orgulho e o egoísmo que reside ainda em nós, de vencermos as nossas mazelas. Eliane colocou, o desânimo pode levar à depressão? Na maioria das vezes, o desânimo leva à depressão. Porque o desânimo já é caracterizado como pensamentos depressivos. Aquele que se permite enredar no desânimo nutre, abriga pensamentos depressivos, pensamentos de ausência de vontade. E com a insistência disto, pode advir o quadro da depressão. Todos nós podemos ter pensamentos depressivos, tristes, desanimados. É natural do contexto, da vivência que nós temos. A chamada noite escura da alma, ou processos intelectivos ou de descoberta revelados pela própria Madre Teresa, em conflitos pessoais, de identificar um grande embate, uma grande luta entre o bem que ela desejava fazer e o mal que parecia ser maior. Então, estes pensamentos são naturais que eles venham. E que um dia a gente possa estar mais desanimado, possa abrigar pensamentos depressivos. Isto acaba acontecendo, mas o que não é natural acontecer é o processo da depressão. Porque aí já foi a insistência do pensamento, a insistência daquele comportamento que, de alguma forma, não tivemos a força do Um para vencer. Só que a força do Um, trazendo essa nomenclatura de André Trigueiro, é uma força que se imprime em tudo que nós podemos captar, em tudo que podemos enveredar, numa disciplina, numa coragem, depositando a nossa vontade, naqueles passos que nós entendemos que são necessários para a construção do caminho. Mas é muito valioso. Quando entendemos que a força do Um vai ser mais forte para o Um, quando este Um se predispuser a somar-se à força do outro Um. E assim sucessivamente. E Jesus nos disse isto. O Evangelho segundo o Espiritismo nos traz isto quando fala da prece. Oramos e podemos orar sozinhos. Mas quando unimos-nos em orações, fechamos um grupo aqui como este de 54 pessoas, e todas nós aqui, nos predispondo a orarmos, a pensarmos positivamente em um foco, em um objetivo. A força de cada um de nós, da vontade de cada um de nós, imprime no nosso pensamento este aspecto que nós queremos alcançar. Mas são forças que se somam, que impactam em nós por nós constatarmos que não estamos a sós e que não somos loucos por estarmos imaginando que o bem é uma realidade, por imaginarmos que o amor é uma necessidade, por visualizarmos que a paz é uma inevitabilidade de conquista,
do nosso interior para o mundo exterior, animamo-nos por estarmos juntos, por orarmos juntos, por sabermos que o outro ali do lado tem as suas dificuldades, mas imprime na sua vontade tanta coragem que consegue ter o poder dos heróis. As histórias infantis trazem heróis. A Marvel tornou essas histórias até para adultos. Já prolongando, não sendo só histórias em quadrinho para as crianças, mas sendo para os adolescentes e para os adultos, inúmeros filmes mostrando os poderes dos heróis. E são inúmeros poderes. E que é interessante destacar é que o herói tem o poder, mas não sabe a força do seu poder. Ele não imagina. E aí o maior destes heróis, né, que já ouvimos falar, e até mesmo da história dele, é o Super-Homem, né? E o Super-Homem, ele tem diversos poderes, mas a sua história em quadrinho, vai mostrando a descoberta do Super-Homem a respeito dos seus poderes. Quando ele lança um olhar e descobre que ele pode ultrapassar aquelas barreiras e enxergar além, que ele pode ser rápido, mas ele só faz isso quando ele consegue, ele necessita da rapidez, ele constata isso. Ele só percebe que ele é forte quando ele tenta levantar um objeto e percebe que ele é dotado da possibilidade de suportar o peso daquele objeto. E assim ele vai conhecendo o seu poder. E desta forma, tornando o senhor do seu poder. Então ele não vai simplesmente deixar desperdiçar a energia do poder. No início isso acontece, com o tempo. Já senhor do poder, ele vai organizando e direcionando para aquilo que ele deseja, para o objetivo que ele deseja alcançar, sem excessos e sem falta, estando na medida coadunada para aquilo que ele almeja realizar. Leon Denis diz que a vontade bem direcionada é o poder dos heróis. Heróis não das histórias em quadrinhos. Não de voarmos, de termos estes poderes que encantam tanto as películas cinematográficas, mas de termos o poder de sermos os senhores da nossa felicidade. De no momento em que nós quisermos, e o querer não é o desejo, porque desejo é aqui e daqui a pouco não é. Desejo é, eu quero um bolo de chocolate, adoro bolo de chocolate. Então eu desejo o bolo de chocolate. Eu como e tudo bem. Você quer outro bolo de chocolate? Quero mais não. Já satisfiz aquele desejo. Daí a pouco eu já quero outra coisa. Agora eu quero, e aí, um morango. E aí eu escolho uma outra coisa. São desejos. Mas a vontade, ela precisa ser bem direcionada como um poder de um super-herói. Para que não nos percamos daquilo que nós queremos alcançar, que é a felicidade. Que é a superação em relação a nós mesmos. Então, olhar para esta vontade e entender que ela nos coloca exatamente capazes de realizarmos tudo. Absolutamente tudo, absolutamente tudo. E quando nós descobrimos isto, ou quando nós descobrirmos isto, entenderemos a magia da criação. E perceberemos que nós não somos simplesmente elementos que estão dispostos no globo ou nos globos por aí afora. Nós não somos marionetes. Somos seres dotados de mobilidade, da vontade, para inclusive agirmos contrariamente à vontade de Deus, se assim o quisermos. Porque até isso ele nos permite, porque faz parte do nosso processo de aprendizado. Sabermos que não estarmos de acordo com a lei de Deus impacta em dor e em sofrimento. Porque estamos atingindo a nossa própria natureza que é divina. A nossa própria natureza que é de amor. Jesus
provocou nós perscrutarmos o nosso querer. Ele disse: se quiserdes vir após mim, renuncia a si mesmo, toma da tua cruz e segue-me. Se quiserdes vir após mim, onde? No caminho. Caminho que nós cristãos escolhemos. Nós queremos aquele caminho traçado por Jesus, onde ele é o modelo e guia, e nós somos os seus seguidores. Ele é o mestre. Mestre tem discípulos, tem seguidores. Nós nos colocamos diante dele como seus seguidores. Então ele já tracejou o caminho, mas o caminho precisa ser pisado por nós. Isso significa ser vivido. É a trilha que precisa ser conhecida por nós. É o reino dos céus que ele disse que estava dentro de nós e que precisava ser descortinado. Se quiserdes, porque se nós não quisermos, o mal ainda encontra alastramento em nós e em tudo que está no nosso entorno. Como nos ensina o Livro dos Espíritos, na questão 932, onde Kardec pergunta: mas por quê? O mal consegue tudo isso, essa pujança do mal. Por que tudo isto? E os Espíritos respondem que é por ausência, é omissão daqueles que se colocam no caminho do bem, ou desejosos do bem, ou de uma vontade que é do bem, mas que ainda não é uma vontade verdadeira. E os Espíritos dizem, os maus são intrigantes e audaciosos. Intrigantes nós não precisamos ser, nós que queremos o bem. Nós não precisamos ser, mas precisamos ser audaciosos. A audácia traz a coragem, traz a vontade de superar os desafios, traz a vontade de remover os obstáculos, imprime a vontade no seu poder exato de retirar os obstáculos do caminho. Não simplesmente a fugir, que é uma vontade não conhecida ou não utilizada, subutilizada. Mas olhar para esta vontade, imprimir o que ela precisa fazer e enfrentar os obstáculos. Os Espíritos dizem que quando nós quisermos, o bem terá pujança na Terra. E nós aqui estamos dizendo àqueles que desejamos o bem como nós desejamos. Então, meus irmãos, o poder da vontade é o poder de um herói, como nos diz Leon Denis, porque nós somos capazes de realizarmos tudo. E a nossa vontade coadunada com a vontade de Deus, e elas estão em paralelo, por mais que teimosamente imaginemos que não. E nos coloquemos em teimosia, dizendo: eu não quero a vontade de Deus, eu não reconheço a vontade de Deus, eu quero seguir a minha vontade. Mas a vida nos conduz a percebermos que, inevitavelmente, nós vamos reconhecer que a melhor das vontades é a vontade de Deus. Porque é a mesma vontade íncita em nós, que é querer a felicidade. Que é aquela pergunta que falamos no início da nossa conversa. Que é querer a felicidade, que é almejar a paz, o bem-estar. Todos queremos a paz, o bem-estar, a felicidade. E por isso a nossa vontade está coadunada com a vontade de Deus, mas precisa esta vontade ter consequências de potência e de poder capazes de estruturar no nosso entorno a materialização daquilo que nós realmente queremos. E o principal dessas vontades, que precisamos reafirmar todos os dias para nós, é a vontade de viver. Reiteremos, meus irmãos, todos os dias isto. Eu tenho a vontade de viver. E essa vontade de viver tem um aspecto muito amplo. Não é estar inserido na experiência corpórea, é estar inserido na experiência corpórea vivendo-a, mesmo com dor, mesmo com alegria. É sentindo, é vivendo, é estando presente, é sendo verdadeiro,
é se permitindo experimentar de verdade e não simplesmente atravessar um périplo carnal sem identificar o valor, sem identificarmos o valor que as experiências possuem. Quantos de nós fugimos diante das situações que se apresentam justamente para que nós vivamos, para que nós experimentemos, para que nós sintamos. A vontade de viver deve ser uma decisão nossa diária, não simplesmente de sobrevivermos, mas de vivermos. Vivermos a experiência da carne, porque é para isso que aqui nós estamos. Se estiver muito difícil, se estivermos sofrendo muito, experimentarmos o que o sofrimento tem por nos trazer, para nos trazer como lição. O que ele tem a nos ensinar. Porque vivendo ele, é que nós iremos nos libertar. É que nós iremos entendê-lo para superá-lo. E assim, superar o que há em nós, que se incomoda tanto com aquele sofrimento no qual nós enveredamos. Para finalizar, nós temos uma pergunta, eu digo finalizar por causa do tempo. O que fazer quando as coisas não estão seguindo como achamos que deveria? E a vontade de continuar no mundo corpóreo adentra nossa mente. Não estamos seguindo como achamos que deveríamos, e a vontade de continuar no mundo corpóreo adentra nossa mente. Eu não entendi, Jess. Você quer fazer a pergunta? Que você botou algumas palavras depois, eu achei que eu tinha entendido e não entendi mais. Explica pra gente, abre o microfone, por favor. Boa noite. Eu perguntei se o que a gente faz quando a gente acha que as coisas não estão seguindo da forma que deveria, né? Porque, quem sabe, é lá de cima. E a vontade de não continuar no mundo corpóreo adentra a nossa mente. O que a gente faz, Jess, é insistir. É insistir pelo que a gente sabe que é verdadeiro. E o que a gente tem de maior valor, o maior presente que Deus nos deu, foi a vida. A gente pode ter inúmeras outras dúvidas, mas da vida a gente não pode. Porque a gente vive, a gente sente, ela é real. Ela é a maior prova do amor de Deus por nós. Então, o que temos de fazer é persistir, é apostarmos neste amor. A gente não sabe o que o dia por vindouro vai trazer. A gente não sabe o que as experiências irão nos suceder na nossa vida. A gente não sabe como isso vai se desenrolar. Mas nós temos uma certeza de que o dia posterior, de que a experiência posterior, ela sempre vai nos trazer um avançar em relação àquilo que já somos. E sempre os dias que vão se suceder, eles serão melhores. Porque a vida imortal, o conhecimento dela, nos traz a esperança por esta vida melhor, por estes dias melhores. Então nós temos de insistir, de persistir. Não por qualquer coisa externa, mas pelo grande presente que Deus nos deu, que é a vida. Nós temos de olhar todo dia e dizermos, Ele me deu, Ele nos deu o maior dos presentes, que é viver. Se é viver, se é para isso que aqui eu estou, eu vou viver. Reconhecendo que este maior presente tem um grande objetivo a ser alcançado, que só nos diz respeito, de sermos felizes, de sermos aqueles que vamos vencendo as nossas dificuldades para nos tornarmos melhores a cada momento, a cada experiência. E quando fica difícil, quando a gente, a cada dia que amanhece, tenta renovar essa vontade de viver e está difícil, a gente pede ajuda. Pede ajuda ao Pai maior, que nunca nos cessa o auxílio. Nós oramos a Ele, pedimos a intercessão de Jesus, dos benfeitores espirituais, do nosso anjo guardião, que sempre conosco está, para que eles possam nos assessorar, para que eles possam nos sustentar naqueles dias que estão tão difíceis, mas que eles imprimam em nós a certeza pela continuidade, que a presença deles já promova uma psicosfera diferente da qual nós estamos nutrindo o nosso pensamento.
que a presença deles contagie não somente a nós, mas os espíritos que estão no nosso entorno, que também estão desanimados, que também estão tristes, outros que estão revoltados, e nós como médiuns, como antenas que captamos os sentimentos e as emoções, abrigamos estas emoções, esses sentimentos dos nossos irmãos, e trazemos tudo num grande conjunto de vivência. E orando, nós estamos permitindo que a nossa mente se abra a esta realidade superior. E a presença dos bons espíritos, desejada pela vontade, querida por nós, faz com que a nossa mente permita a substituição destes pensamentos, auxiliando-nos e aqueles que estão no nosso entorno. E peçamos ajuda aos irmãos, aos anjos guardiães que estão encarnados. Existem nas nossas vidas verdadeiros irmãos, amigos, que são anjos guardiães, que Deus coloca no nosso caminho, que às vezes não está perto de nós ali do nosso lado, não. Às vezes está até em outro país, em outra localidade, em outra casa, em outro lugar, mas entrelaçados pelo coração. Nós sentimos, somente a pessoa falar conosco, nós já sentimos-nos revigorados, animados. Então, todas as vezes que a ausência da vontade de viver bata em nossa vida, na nossa realidade, na nossa existência, que renovemos a persistência, a insistência, a perseverança, o ânimo, renovemos isto como vontade em nós, por sabermos que a vida é o maior presente que Deus nos concedeu. Orando a Ele, aos bons espíritos, a Jesus, para que nos assessore e nos envolva. A vontade é a grande mestra a nos direcionar. Precisamos reconhecê-la, abrigá-la como proposta de autoconhecimento, para potencializarmos. Ela é a potência das potências. Nós precisamos potencializá-la, para que daí o nosso pensamento, livre-arbítrio, consciência, amor, dor, possam ter compreensão de efetividade, de realidade nas nossas ações. E assim construímos um caminho, uns passos dentro do caminho de Jesus, caminhando, percorrendo de maneira decidida, adequada, segura, rumo à felicidade, que é conquistada a cada passo e que nos aguarda no aspecto da plenitude da sua conquista maior. Agradecemos imensamente ao Consolador por este momento, por esta oportunidade, abraçando os nossos irmãos virtualmente, deixando aqui a nossa felicidade, a nossa alegria de estarmos juntos, porque a força do um, somada às outras forças, traz ao nosso coração renovação, traz ao nosso coração o ânimo. É como se nestes minutos que aqui estivemos juntos, nós conseguíssemos nutrir uns dos outros a beleza da decisão, da vontade de estarmos em nome de Jesus reunidos. E esta vontade, esta decisão, faz com que Ele esteja atendendo, respaldando essa nossa vontade, atendendo o nosso convite, presente com força ainda maior em nossos corações. Então, agradeço imensamente por esta reunião com a presença de Jesus, Jesus nos nossos lares, atendendo ao chamado que nós fizemos para que Ele estivesse guarida nos nossos corações. Luziane, daqui a pouco o Ari vai encerrar e com certeza ele vai falar mais, mas antes dele eu queria agradecer muito, vai ficar meio redundante, porque com certeza ele vai repetir, mas eu queria agradecer muito pelas palavras que você disse para a gente hoje e reiterar o que eu falei no início, de que a vontade de ouvi-la, apesar de agora a gente ter podido escutar em outras oportunidades um monte de live por aí, mas estar aqui, mesmo que virtualmente, para a gente é uma grande alegria. É engraçado que na última vez que a gente teve uma palestra aqui com o Geraldo Campetti, ele veio de uma palestra que ele estava fazendo com você. E hoje você está fazendo uma palestra aqui e amanhã é ele.
Então, só queria aproveitar a oportunidade para convidar o pessoal que está aqui. Amanhã, nesse mesmo link, no mesmo horário, nós vamos ter Geraldo Campetti falando sobre adversários. O tema é adversários. Tá bom? Então, Ari. Muito obrigada, Matheus, pelas suas palavras. Amanhã estarei aqui com vocês de novo, assistir o meu maninho querido. Geraldo Campetti é uma pessoa muito querida ao meu coração. Então, estarei aqui com vocês amanhã de novo. Muito obrigada. Nós que agradecemos. É isso aí. O Matheus já falou e eu também tenho que repetir. É muito bom estar aqui com você, mesmo virtualmente. E, melhor de tudo, é poder compartilhar com todas essas pessoas essas mensagens para a reflexão que foram passadas por você. Que possamos direcionar bem essa nossa vontade para alcançarmos os nossos objetivos. E não esqueçamos nunca de agradecermos a Deus esse bem maior que é a vida. Temos que agradecer sempre esse bem maior, não é? Esse bem que nos é facultado para que nós conquistemos um dia a plenitude, né? Então, obrigado a você e que possamos estar amanhã juntos de novo, como você falou. Então, eu agora convido o nosso irmão Moacir para fazer a prece de encerramento dos nossos trabalhos da noite de hoje. Tudo bem, Ari, tudo bem. Nós vamos então encerrar nossa trabalho, citando a prece dos agradecimentos. Ela começa assim: Senhor Jesus, nós agradecemos pelas bênçãos, pelas misericórdias que temos recebido ao longo de nossa caminhada aqui na Terra. Obrigado, Senhor Jesus. Agradecemos também, Senhor Jesus, pelo presente que nos deste de uma doutrina que esclarece, que ilumina, que transforma a gente e que nos impulsiona para mais perto de Deus. É a doutrina espírita, Senhor Jesus. Muito obrigado por essa bênção. Mas nós, Senhor Jesus, agradecemos também pelo que nós já aprendemos dentro do Espiritismo. Já aprendemos alguma coisa. E, em razão disso, pedimos a vossa ajuda para que possamos pôr em prática, Senhor, as lições do vosso Evangelho, os vossos ensinamentos. Agradecemos também, Senhor Jesus, pelos avisos, pelas advertências que chegam até nós, no sentido de que devemos nos preocupar mais com o nosso aperfeiçoamento moral, espiritual, com a nossa reforma íntima, enfim, Senhor, com a nossa transformação moral. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a fazermos essas mudanças, essas modificações, essas transformações em nós mesmos. E ainda, Senhor Jesus, agradecemos pelos pedidos constantes que chegam até nós de vez em quando, no sentido de que sejamos mais pacientes, tolerantes, indulgentes com nossos irmãos, principalmente aqueles que precisam de nós, que dependem de nós, que partilham a nossa experiência. Por último, Senhor Jesus, agradecemos pela consciência que já possuímos. É a consciência que avisa, que adverte para que não façamos aos outros algo que não queremos que faça conosco. E em vosso nome, Senhor Jesus, e em nome dos mentores espirituais, do Consolador, nós encerramos o nosso trabalho, a nossa palestra, desejando a todos os participantes muita saúde, muita paz e uma boa noite. Que assim seja, meu Deus. Que
assim seja.